era analisar a campanha eleitoral das vereadoras, como que elas se apropriavam do discurso de gênero para conseguir votos, como que a agenda feminina acabava sendo uma ferramenta de marketing e depois elas acabavam não entregando isso durante o mandato, porque você acompanha a Câmara Municipal. A gente tem 8 vereadoras hoje, a maior bancada da história aqui na Câmara Municipal, mas apenas uma ou duas têm uma agenda assim, mais voltada para as questões de gênero mesmo. Porém, na campanha eleitoral, todas elas falam sobre ser mulher, votar em mulher, que mulher vota em mulher, pelos direitos da mulher. Então, essa era a minha ideia inicial. E aí, com o tempo, a gente foi amadurecendo, aí, passando na nossa última orientação, a gente acabou definindo que não vamos estudar a campanha eleitoral das 8 vereadoras, somente das 4 que foram eleitas pela primeira vez em 2016 e que vão tentar a reeleição agora em 2020. Então, a ideia é estudar qual a imagem pública trabalhada por elas durante a campanha eleitoral em 2016 e em 2020. E aí, então, eu estruturei aqui mais ou menos como eu apresento na disciplina de metodologia, que é a minha ideia inicial de como deve ficar a dissertação. Então, o tema é a constituição da imagem pública das vereadoras de Curitiba que estão no primeiro mandato nas campanhas eleitorais. O objeto de pesquisa é a imagem pública das vereadoras de Curitiba nas campanhas de 2016 e 2020. E o problema de pesquisa, qual a imagem pública trabalhada pelas vereadoras de Curitiba que estão em seu primeiro mandato em suas campanhas eleitorais em 2016 e 2020. É importante até eu esclarecer por que a gente resolveu fazer essa comparação, porque eu já fiz uma entrevista teste com uma das vereadoras, que foi a mais votada, inclusive, a Fabiane Rosa. E ela foi eleita pela causa animal, e ela estava conversando comigo sobre 2016, estrutura de campanha, enfim. E aí ela pegou e falou que na campanha de 2016 ela era uma gatinha e nessa campanha de 2020 ela vai ser uma leoa. Então, assim, como ela amadureceu, que ela era muito boazinha, que ela tinha medo de enfrentar os vereadores, que hoje em dia ela vai ser bem mais combativa na campanha de 2020. E aí, o objetivo geral é identificar, né, qual a imagem pública trabalhada pelas vereadoras nas campanhas eleitorais de 2016, identificar também a origem política das vereadoras, de acordo com a classificação da PANC, e também a tipologia da campanha eleitoral, né, o perfil comunicacional delas na campanha. A justificativa, minha pesquisa é uma continuidade da monografia que eu fiz já na pós, em especialização em Sociologia Política, que eu fiz uma busca documental da evolução da bancada feminina na Câmara. A Câmara Municipal hoje tem 21% das cadeiras ocupadas por mulheres, a maior bancada, como eu já falei, e as questões mesmo que colocam, né, o Brasil na posição 133 entre 193 países no número de mulheres no parlamento, a necessidade da gente aumentar essa representatividade feminina. E aí, como a gente vai falar de representatividade feminina, não tem como fugir das questões estruturais, né, que colocam a política como um campo predominantemente masculino. Aí entram os clássicos Pierre Bourdieu, Martha Lamas, Nancy Fraser, a Sheila Ben-Habib também, que eu acabei descobrindo pelo professor Maurício também, que fala muito sobre isso. E a teoria micro, que seria a campanha eleitoral, propaganda eleitoral, mulheres na política e campanhas eleitorais, e imagem pública, claro, que é o meu objeto, né? Então, não tem como fugir da imagem pública e também a questão do capital político e social, porque a gente vai tratar muito disso para diferenciar por que a gente não pegou as 4 mulheres que já eram vereadoras e já têm, né, um amplo capital político, e por que a gente resolveu pegar só as 4 novatas, que também foram eleitas porque tinham já um capital político antes da vida pública. E aí eu vou fazer dos vídeos e de outros materiais das campanhas eleitorais de 2016 e 2020, então eu ainda vou estar coletando meu material quando eu for qualificar.
De 2016, a gente já não teve o HGPE para vereadores. Então, eu tenho os spots que foram gravados para televisão, de 3 das 4 vereadoras. Uma delas não tem arquivo, ela não tem. Ela chegou a gravar, mas ela também perdeu esse arquivo, enfim. Então, eu tenho só 3 spots. Mas eu tenho outros vídeos, são vídeos que foram veiculados no YouTube, no canal das próprias vereadoras, no Facebook, tem vídeos de apoio também. Então, o corpus de 2016, 15 vídeos e 28 imagens. Essas imagens são imagens de Facebook, card, postagem, banner de Facebook, né? Enfim. Aí depois eu vou fazer a classificação dentro da tipologia, a origem e o perfil comunicacional dentro da metodologia da PANC. E aí, depois, eu vou fazer entrevista em profundidade com as 4 vereadoras, sendo que uma delas já foi feita. Esses vídeos, Pedro, eu vi ali que você perguntou, é bem variado. Eu tenho spot de 30 segundos, eu tenho spot de 14 segundos, que daí entrou com mais de um candidato ali, né, na inserção de 30 segundos. Eu tenho vídeo, por exemplo, da Maria Letícia, que foi a que mais gastou na campanha em 2016. Eu tenho vídeo dela de até 4 minutos, com locação externa, enfim, uma super estrutura de vídeo. Ela é a que mais tem vídeo no YouTube, tanto o vídeo dela se apresentando ao eleitor, quanto o vídeo de apoio. Ela usou muito isso de médicos, enfermeiros, enfim, até paciente dela, pedindo voto por ela. Então, esses vídeos, assim, eu não tenho o tempo total desses 15 vídeos, mas o tempo deles são bem variados. Quer falar, Tesseroli? Fala aí, a observação. Só deixa eu falar agora, enquanto eu lembrei, porque eu vi que você comentou ali que você vai fazer as entrevistas em profundidade com 4 vereadoras, né? E que uma entrevista Isso. você já tinha feito. Só por questões metodológicas, eu acho que você poderia conversar com a tua orientadora, ver se é aconselhável você fazer essas entrevistas, só essas 3 entrevistas depois, porque assim, o contexto do momento, o contexto social, enfim, vivido, quando você for fazer as entrevistas, ele tem que ser levado em consideração. Então, se você vai querer fazer algum tipo de comparação, alguma coisa da imagem pública ou do que elas disseram da campanha, eu não sei se é prudente você ter uma entrevista que já havia sido realizada em determinado espaço de tempo e ter 3 entrevistas que vão ser feitas no período posterior. Entende? Tem um lapso de tempo diferente entre a realização dessas entrevistas. Só uma coisa que eu pensei agora, porque assim, o contexto geral da eleição, da campanha, de tudo, pode mudar o conteúdo da entrevista e pode fazer com que essa entrevista que você já tenha se diferencie das demais 3 que você vai fazer no mesmo período e possa comprometer uma possível comparação entre elas. Só isso que eu lembrei. Então, a ideia é essa, a gente gravar, fazer essas 3 entrevistas antes que comece o período eleitoral mesmo, Ricardo, justamente por isso. E aí a gente vai ter que fazer por causa da pandemia, né? A gente vai ter que fazer via Skype. Se eu consigo marcar o quanto antes. Então, a gente criou um triângulo para visualizar, porque tanto eu quanto a Lu somos bem visuais, então eu preciso ter isso. Então, o objeto da pesquisa, né, o objeto de análise, que é a imagem pública das vereadoras, e aí a gente vai fazer uma triangulação com a primeira campanha delas em 2016, as entrevistas e a campanha de 2020. Lembrando que esse material da campanha de 2020 também eu não sei ainda quantos vídeos, quantas imagens eu vou ter para análise, né? Então, as vereadoras que estão no primeiro mandato, que vão ser objeto de análise, a Maria Manfron, Maria Letícia Fagundes, Fabiane Rosa e a Kátia Dietrich. Lembrando que a Maria Manfron já vinha com um capital político bem expressivo. O marido dela
era vereadora há mais de 20 anos e resolveu se aposentar da vida pública, e ela resolveu se candidatar para dar continuidade ao trabalho de assistência, principalmente aos idosos, enfim, que ele fazia. Pelo menos é assim que ela se apresenta no spot da TV. A Maria Letícia Fagundes também já vinha com capital social assim, expressivo, porque ela é fundadora da ONG Mais Marias, que atende vítimas de violência doméstica, e tem já um trabalho, uma atuação forte nessa área, médica legista, enfim. E a Fabiane Rosa e a Kátia de Triste pelos direitos dos animais. Também com já bastante gente que conhecia das duas. Materiais e métodos vai ser a pesquisa exploratória, né, esse corpus da pesquisa, essa parte que eu já fiz de 2016, que eu vou ter que fazer de 2020, e a entrevista em profundidade com as 4 vereadoras. Nessa entrevista, a gente dividiu em 3 blocos. É uma entrevista semi-estruturada, gravada, depois transcrita, e aí a gente dividiu em alguns blocos. Primeiro, sobre a atuação parlamentar, sobre a campanha eleitoral em si, e sobre as questões de gênero, como que é lidar com isso dentro da Câmara Municipal, enfim, né, as dificuldades encontradas por elas dentro do partido, na Câmara Municipal, as dificuldades de colocar em votação temas que sejam da agenda de gênero, mas nessa linha. Aqui eu fiz só um cronograma mesmo, porque, né, como eu falei, eu sou bem visual, preciso ter isso para ficar sempre olhando e lembrando. Então, eu estou nesse momento nas entrevistas e análise de dados, alguma coisa eu já fiz de análise de conteúdo, mas eu preciso aprofundar ainda um pouco mais. E aqui uma proposta de sumário também para eu não me perder. Então, estou abrindo com a comunicação eleitoral, campanha eleitoral, campanhas locais, essa questão da campanha, né, para vereador, eu vou ter que trazer também, porque difere um pouco, né, das campanhas majoritárias, e as campanhas para as mulheres. E é isso, gente. Essa é a minha ideia de pesquisa.